Olá pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da ideia do projeto. Essa é a minha contribuição para a disciplina de TFG nesse semestre. Quando o nosso olho enxerga uma forma, a gente enxerga, mas a gente entende a forma também, né? Então, falando de visão e cognição, cognição vem do latim e significa vir a saber. Em outras palavras, a gente pode ligar a atribuir significado, experienciar, imaginar, comparecer, relacionar. E para tudo isso, a gente passa pela influência da luz, como a luz chega ao nosso cérebro e como a gente entende o sistema de luz e sombra. Por exemplo, nessa imagem aqui, a primeira imagem do slide, a gente tem ali duas faces ou a gente tem um vaso? O que é o cheio, o que é o vazio nessas imagens? Dá pra gente entender nesse 2D? Ou não, é apenas uma suposição? Quais são as cores que a gente vai utilizar e de repente pesquisar a psicologia das cores para isso? Quais são as escalas e as medidas que a gente utilizará nesse projeto e quais as proporções também. Em um primeiro momento, quando a gente pensa no projeto, uma das primeiras soluções que a gente cria é a solução volumétrica, a forma volumétrica desse projeto. Essa imagem é de um concurso chamado Habita Sampa, que mostra uma comparação entre os 3 primeiros colocados da solução volumétrica e também ele mostra a inserção dessa volumetria no contexto existente, qual a relação da forma volumétrica com a cidade. É importante que a gente pense não só na forma volumétrica, mas na forma espacial. E o que a gente chama de forma espacial? Enquanto a forma volumétrica é esse olhar para o edifício, do externo para o interno, como é a forma dele neste contexto urbano existente, qual é a altura dele, etc. A forma espacial é quando a gente começa a pensar no interior dele, como é a relação que acontece em seu interior. Contudo, a gente não pode imaginar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando a gente pensa nesse desenho, nessa volumetria, nessa entrada com essa rampa, por exemplo, dentro do edifício, qual é a relação que o interno tem com o externo dentro desse edifício? Como as formas se relacionam para que quem esteja utilizando o espaço futuramente consiga entender a relação entre uma parte e outra. Para pensar no conceito, a gente não pode simplesmente abandonar todo o padrão daquela sociedade e a cultura já existente e as legislações e simplesmente se apegar à nossa liberdade criativa. Quando a gente pensar em criatividade, a gente tem que ter como base esse guia que é o conceito, pensando que as nossas ideias têm que ser pertinentes à realidade local, à legislação local, e não pautadas pelo nosso gosto pessoal ou pelo nosso senso comum. E é até por isso que a gente faz a entrevista com o cliente, que a gente também chama de briefing, que é esse momento onde a gente entende quais são as necessidades das pessoas que irão utilizar aquele espaço, o que realmente cabe ou não. Porque se existe um problema a ser solucionado, se existe um projeto a ser feito para resolver um problema e para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que tenha uma função real, a gente precisa entender o que as pessoas precisam para solucionar essa questão. E o conceito vai dar origem, levará ao nosso partido, nos levará ao nosso partido arquitetônico. Então, eu preciso entender quais são os problemas para pensar nas soluções. Se a gente for pensar, por exemplo, lá em Brasília, por que Brasília tem aquele formato que lembra o sinal da cruz? Já pensaram nisso? Esse conceito nasceu como o pensamento de dois eixos cruzando-se em um ângulo reto, que, em outras palavras, é o sinal da cruz.
Ele lembra o sinal da cruz, foi pensado no sinal da cruz e pensando em dois eixos principais que ligassem a cidade. Tem um propósito? Tem um significado? Claro que tem. Para conseguir pensar em tudo isso, gerar um conceito que faça sentido, é necessário ter repertório. E quando a gente fala de repertório, a gente fala de um repertório profissional, que é aquele repertório do que você já criou. E aí, minha professora, mas eu estou estudando ainda. Mas existe um repertório criado nos estágios que você já fez, nos próprios projetos da faculdade que você já realizou. Tudo que foi pensado por você em projeto até aqui, até o TFG, dão base para se pensar em soluções e em repertório que venha do que você já conhece enquanto profissional, enquanto estudante nesse momento. E só isso já é muito mais do que nada. Lembra lá no primeiro semestre, quando existiam muitas dúvidas sobre o pensamento de projeto? Quando você ainda não tinha nenhum repertório, nunca tinha criado nada? Então, agora já é um momento onde você já passou por diversos projetos arquitetônicos. E aí, quando você finaliza todos os ateliês de projeto, você já passou por diversos desafios que te trazem um repertório, uma criação de soluções que antes você não conseguia. Outra questão é o repertório cultural, o relacionamento da arquitetura com a arte, com a cidade, com o passado e o presente, com essa relação de história entre passado e presente, que nos levam a soluções que sejam, que tragam e reflitam na cultura do próprio projeto. Se a gente tiver um repertório cultural, a gente com certeza consegue trazer soluções inusitadas para o projeto, que são muito mais funcionais, que agradam o olhar humano, que são esteticamente agradáveis, que são funcionais. Quanto ao repertório humano, a gente fala aqui de trazer as ideias, e as ideias para o papel, tirar essas ideias da cabeça. Como que isso é feito? Algumas ideias são com mind map, que é o mapa mental, tentar pensar a partir do eixo principal, do tema do teu projeto, o que vem à sua cabeça. Eu coloquei um link aqui do YouTube mostrando como fazer o mind map. Croquis, desenhos, para quem consegue expor, se expressar de uma melhor forma, os croquis são o início do projeto, é natural que ele seja o início do projeto. Outra opção, uso de Lego ou de algum outro tipo de material que te dê possibilidade de criar uma forma inusitada. Então, usar a mente. Ajudar o raciocínio a pensar em formas e volumetrias que combinem e deem certo com o seu projeto. Outras possibilidades, a biomimética, que é a inspiração nas formas da natureza. E isso não é novo na arquitetura, Gaudí já utilizava muito isso há 100 anos atrás. Então, se inspirar nas formas do esqueleto animal, se inspirar em formas que já vêm na natureza, que se sustentam por si próprias. Já imaginaram? Uma árvore para sozinha, fica de pé sozinha. Como que é a estrutura dela? Como que é a estrutura de uma folha, que é delicada, de um ramo dessa árvore? Pensa na árvore inteira, ela tem uma estrutura grande. Mas e o ramo dessa árvore? Como ele se sustenta? Como a folha se sustenta? Qual é a estrutura dela? Como é o nosso esqueleto ou o esqueleto dos animais e como eles se sustentam? E aí não só os mamíferos, pensar em todos os tipos de animais. Pensar em cada tipo de estrutura da natureza e como elas se sustentam e como a gente pode trazer isso para a arquitetura. Então, para a criação do conceito, a gente precisa identificar os problemas, listar esses problemas, pode ser através do mapa mental, pode tentar escrever em tabela, de forma livre, mas escrever quais são os problemas que você pretende resolver em seu projeto, quais são as questões que são núcleo desse projeto, que tem que ser desenvolvidas. E outra questão nem tudo é o que parece ser. Então,
às vezes a gente pensa, olha para um espaço, né, para um determinado espaço e não enxerga problemas. Mas existem. Então, tentar olhar com um novo olhar. Como que uma pessoa que utilizaria aquele espaço poderia se sentir? Por exemplo, um olhar de um cadeirante. Como um cadeirante chegaria dentro do espaço que eu estou pensando e como ele se sentiria? Por exemplo, o olhar de uma criança. Como uma criança chegaria até o meu projeto e se sentiria? Pense no público-alvo do seu projeto. Quem utilizará esse espaço? É uma escola para criança? Então, como que as crianças vão se sentir ali? Qual é o padrão do espaço para que elas se sintam bem ali? É uma loja de perfumes? Um espaço, um shopping que só cuida de perfumes? Como que eu vou pensar nisso? É uma galeria de arte, um museu? Quem são as pessoas que utilizarão esse espaço? O que elas buscam? Quais as sensações que eu quero transmitir quando a pessoa estiver naquele espaço? Bom, para chegar então nisso, a gente precisa pesquisar boas referências, porque o nosso repertório nos ajuda a criar outras possibilidades. A nossa referência quando a gente chega na faculdade de arquitetura é limitada. Mesmo que a gente tenha visitado diversos lugares, mesmo que a gente já tenha algum conhecimento de arquitetura, enfim, a gente ganha um novo olhar por meio da nossa formação. Dois contextos que a gente precisa analisar nessas referências é o contexto humano, pensando na altura externa do gabarito do prédio, né? Quanto ele tem de altura, mas qual é o pé direito também, como as pessoas vão enxergar para cima, qual é o tamanho dos espaços, dos ambientes, eles são amplos ou não, o que eu quero com isso? Qual a distribuição desses ambientes, o que se relaciona com o quê? Quais são os materiais e as sensações que eu quero passar com esses materiais? Qual é a iluminação e o que eu quero passar com esse jogo de luz e sombras? Além disso, o contexto natural, tanto da vegetação já existente, dos materiais locais que já existem, da topografia, do terreno, da conformação geológica desse terreno, pensando que eu posso usar o subterrâneo desse espaço, dependendo do que houver ali, das minhas possibilidades. Eu posso usar o desnível a meu favor, posso criar uma escada, posso criar uma rampa, por exemplo, aqui no Museu de Arte e Arquitetura, que fica lá em Lisboa. O espaço chama Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa. Esse espaço, ele é um museu que quando você sobe essa rampa aqui na lateral, você sai na rua daqui de cima, ou seja, o próprio museu cria uma ligação entre o Rio Tejo e a rua que está lá em cima. Olha que bacana. Então, além de todo o espaço interno dele que tem um nível abaixo desse que a gente enxerga, ou seja, a gente desce uma escada quando chega dentro dele, a gente tem essa ligação do interno com o externo. Tem uma possibilidade de usar o edifício simplesmente como passagem para chegar na rua de cima. Então, isso também é muito interessante. É uma solução que a gente pode utilizar ao nosso favor. E também a questão de sol, ventilação, pensar na legislação de uso e ocupação do solo a nosso favor, para que seja feita uma análise cuidadosa deste lugar e a gente consiga propor soluções para quem for utilizar esse espaço. Tentando sempre tirar proveito das normas e das leis já existentes. Se eu tenho algum entrave, eu tinha pensado num pilotis ou em 8 andares, ou sei lá. E aí não dá, porque a legislação de ocupação do solo não te permite isso. Então, usar a criatividade para criar o inesperado, para criar uma solução dentro desse espaço. Aqui tem uma imagem que mostra melhor a rampa que eu tinha falado lá no outro slide, que liga, né, o museu que está aqui embaixo com a rua aqui,
que está acima do museu. Então, você sobe a rampa, que está a parte de cima da rampa, e as pessoas saem na rua. Pensar na acessibilidade, não só na norma 9050, mas em todo o contexto de acessibilidade que existe no espaço. Se imaginar, enquanto não apenas uma pessoa que tenha uma deficiência visual ou de mobilidade, mas também uma pessoa com carrinho de bebê, pensar em uma pessoa obesa. Eu estou pensando em criar um ambiente acessível a todas as pessoas. Além disso, é importante, para se inspirar, pensar em utopias da nossa imaginação, na própria ficção científica, na improbabilidade. Antigamente, não se imaginava um mundo com arranha-céus, não se imaginava um mundo com edifícios com formas tão inusitadas. Entretanto, se a gente não pensar de forma inusitada, essas edificações não serão nada mais do que grandes caixotes. E aí eu trouxe algumas inspirações, como por exemplo a Livraria da Vila, do Isaiah Weinfeld, que tem essa porta, dá pra ver aqui na imagem, né, que na fachada ela tem uma porta que se abre e é uma estante. Ou aqui no meio dessa própria livraria tem uma vista para baixo com os livros expostos aqui no meio, né, entre o segundo andar e o primeiro. Ou ainda aqui, a escada, ela é uma escada helicoidal que também tem uma cor totalmente diferente do resto da edificação, uma escada amarela. Ou o Centro Pompidou, em Paris, do Renzo Piano, que é um prédio que é um museu, mas é um museu high-tech por fora, né? Por fora não, o contexto geral do prédio. Ele é um museu, então tem arte dentro dele. Contudo, ele é inspirado na indústria. Então, a gente pode observar que os elementos, os materiais que são utilizados nele são elementos industriais. Não são elementos comuns de um museu. Ele sai do comum, ele sai do padrão, ele permite outros pensamentos muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. Para pensar, então, em características para boa arquitetura, a gente precisa pensar em algumas questões que eu listei neste slide. A primeira é a proporção, e a gente tem entre elas a proporção áurea. Se a gente for pensar na Grécia, por exemplo, existe uma proporção geométrica clássica que tinha uma definição de proporção dentro da lei áurea. Se vocês não lembrarem da proporção áurea, do segmento áureo, pesquisem que existe inclusive a geometria sagrada envolvida nisso e outras proporções. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre, se vocês acharem que vale a pena. Além disso, as ordens clássicas, que a gente estuda em História da Arte, por exemplo, lá com as ordens clássicas das colunas. Existem outras teorias renascentistas, gregas e romanas, que falam de harmonia, que deriva da escala musical, de aritmética e geometria, como a de Paládio, por exemplo, que tem uma série de razões matemáticas. E aí a gente pode pensar também, para além disso, no modulor, que é criado pelo Le Corbusier e que traz as dimensões humanas como padrão. Então, são ali baseadas 3 medidas, né? 43 centímetros, 70 centímetros e 113 centímetros, que derivam lá da proporção áurea, né? Que era 113, 183 e 226. E aí, o que a gente tem a partir disso? Padrões de proporção que já existem, que já são estudados e que a gente pode trazer para o nosso projeto. Para além disso, ainda existe mais uma outra proporção, que é a Ken, que é japonesa. Mas o que a gente mais verifica e estuda hoje, inclusive no Neuffer, que é a arte de projetar, um livro que vocês têm como bibliografia básica para TFG,
as razões de proporção do modulor, que é a capa do Neufeld, inclusive, certo? Bom, além disso, né, a gente também pode pensar na antropometria, que baseia todos os objetos de trabalho da ergonomia. Então, essas medidas também são medidas humanas que nos levam a pensar em como a gente vai criar e pensar no espaço, né, através da biodinâmica e da biomédica, com esses trabalhos envolvidos. Bom, para além disso, pensar na volumetria é pensar nos elementos de cheio e vazio e nas formas de cada um desses espaços, né? Por exemplo, qual é a inspiração desse museu que eu coloquei, do Museu do Oscar Niemeyer em Curitiba, que as pessoas costumam conhecer como olho? É um olho? Não é um olho? Já pararam para pensar nisso? Além disso, a luminosidade, a luz natural, as portas, as janelas e outros elementos que proporcionam luz e sombra. Por exemplo, o uso de brises, de clarabóias, de cobogós, que vão criar uma sensação de luz e sombra dentro dos espaços. Também é pensar na funcionalidade e conforto, nas sensações mesmo que os espaços trazem, de conforto, de locomoção, e no tratamento e no acabamento dos materiais. E aqui nesse slide eu trouxe o que trouxe a inspiração para o Oscar desta forma que a gente conhece, então, geralmente, comumente, como olho, né, no museu. Na verdade, foi o balanço do quadril da mulher, né, que era a sua grande inspiração, e aqui tem esse painel na imagem central com uma ginasta, exatamente com a forma do olho. Mas para além disso, a gente tem o uso das rampas, que criam toda uma sensação ao chegar no museu, todos os outros andares do museu que nos levam finalmente a esse espaço conhecido como olho, né? Onde estão as obras de arte maiores, em um espaço muito aberto. Então, tudo isso nos faz parar para pensar, então, na forma e na inspiração para esse espaço. Aqui eu trouxe também a imagem do Hotel Nikke, do Ryotaki, que parece uma melancia, né? Mas não, foi inspirado no navio, em navios. Então, dentro dos quartos, por exemplo, tem essa janela arredondada e também um arredondamento nas paredes, na lateral, para criar a sensação de estar dentro de um navio, né? Isso faz parte do conceito do projeto. E para pensar em todas essas inspirações, a gente pode buscar quais são os projetos que foram premiados nesses últimos tempos, quando se fala em arquitetura, o que eles trazem, qual o partido arquitetônico deles, qual o conceito que eles tiveram, qual a relação de luz e sombra, de proporção que esses projetos trazem, de ventilação, de insolação, de todos os aspectos que a gente falou lá atrás, como que esses projetos premiados mundialmente lidam, ou arquitetos premiados, né, mundialmente lidam com todas essas questões que a gente falou, com o uso de luz e sombra, com as questões de proporção, como? Quando a gente fala em simbologia das formas, a gente pode propor soluções para o nosso projeto que se baseiem nas formas, né, no que a geometria traz para nós hoje, como significado de cada forma, onde o ponto pode ser um ponto isolado, pode sugerir estabilidade, fixação, um lugar determinado, um ponto de encontro. Uma reta pode significar estabilidade, repouso, ou se ela for vertical, gravidade, possibilidade de movimento, ou ainda uma reta, se ela estiver na diagonal, pode indicar desequilíbrio, possibilidade de agitação. Ou ainda pensar diretamente nas formas, o quadrado, o que ele significa. Se a gente for pensar em Yang, psicólogo, e também na geometria, ele significa uma área fechada que pode representar abrigo ou proteção.
Se ele estiver apoiado horizontalmente sobre um lado, ele representa repouso, apoio, equilíbrio, o estático. E se colocado sobre uma superfície, uma ponta, ele sugere movimento, giro, instabilidade. O triângulo, que é composto por linhas inclinadas e diagonais, pode sugerir movimento, instabilidade. Se ele assente horizontalmente por um dos seus lados, ele pode indicar estabilidade, firmeza, assim como uma pirâmide, por exemplo, indica firmeza. E se ele estiver apoiado, uma das pontes, ele pode indicar equilíbrio estável, possibilidade de movimento ou de instabilidade. O círculo também sugere movimento. Ele é uma forma fechada, então ele é um abrigo perfeito, é um abrigo materno, é um espaço de segurança. Além disso, o círculo significa como se fosse um abraço, né? Ele se fecha assim como um abraço se fecha. Então, ele promove um espaço de conexão, de afetividade. Tudo isso é trazido simplesmente pelas formas. Então, pensar em cada uma dessas formas, e eu trouxe um link aqui abaixo para vocês clicarem e lerem sobre cada um desses aspectos de forma que eu falei mais a fundo e tentarem trazer tudo isso para o projeto de vocês. A psicologia das formas, a psicologia das cores, e tentar relacionar isso de um jeito que a sensação de quem esteja lá seja realmente aquilo que vocês quiseram transmitir quando vocês criaram o projeto. Minha colaboração termina por aqui. Vejam também as referências bibliográficas, porque elas trazem tudo isso que eu falei para vocês durante esse slide e muito mais detalhes, inclusive, sobre tudo isso. Quando eu falei agora há pouco da psicologia das formas no slide anterior, esse link da Mackenzie, que está aqui, falando sobre as formas para quem tiver interesse. Ok? Então, bons estudos para vocês e contem comigo para o que vocês precisarem, tudo bem?